A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista essa que traz o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nesta revista nós estamos estudando a lição de número 12. Estamos repetindo, né, irmão? Por causa da pandemia, nós fomos impedidos de ter aulas presenciais e repetimos essa lição, e eu acredito que é de Deus, porque essa lição ela traz lições maravilhosas para nós, ensinamentos maravilhosos que devemos estudar com carinho. E eu faço um apelo a você que está estudando, que vai assistir essa aula, que escute com carinho. Se eu não trouxer aqui para você nesta manhã uma boa explicação sobre essa lição, não fique triste não, mas você próprio mesmo pode ir lá estudar essa lição, você próprio, você pegue sua Bíblia, estude a carta de Paulo aos Efésios, porque tem ensinamentos maravilhosos para nós ali, onde Paulo vai ensinar como devemos servir a Deus, como devemos andar neste mundo, como devemos nos conduzir de forma neste mundo, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, né? Então Paulo vai ensinar-nos a viver uma vida santa neste mundo. E aqui nesta lição nós vamos estudar sobre a família, né? Então a lição de número 12, ela vai trazer o título dessa lição, ela diz o seguinte: a conduta do crente em relação à família. Então, como cristão, nós devemos ter uma conduta diferenciada em relação à nossa família, né? Devemos ser diferentes, devemos ser uma pessoa que ama, né? Assim como Cristo nos ama também, nos amou, devemos amar o próximo e principalmente aqueles que estão ao nosso redor, né? Porque nós precisamos amar assim como Cristo nos ama. Então, a lição ela tem o título A Conduta do Crente em Relação à Família. O textual da lição ela diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5:31. A verdade prática ela diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória dele. Tudo que Deus estabeleceu é para a glória do seu nome, né? Por isso a família deve ser preservada, porque é uma instituição criada por Deus. E a leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33 e Efésios 6, do 1 a 4, que diz o seguinte: e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, versículo 1 diz: vós, filhos,
sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A introdução, o objetivo geral da lição, ela diz o seguinte, o objetivo geral, né? Qual é o objetivo geral dessa lição? É mostrar que os relacionamentos harmoniosos está incluído no projeto divino para a família cristã. Então, esse é o objetivo geral, né? Mostrar que o relacionamento harmonioso, né, entre a família, ele está no projeto divino para a família. Deus projetou isso para a família, né? Que na família exista esse relacionamento de harmonia, um relacionamento sincero, de amor, de carinho, de afeto, né? Foi Deus quem estabeleceu isso. Isso está no projeto que Deus deu para a família, está no projeto de Deus para as famílias, né? Então, esse tipo só o inimigo, sabendo disso, ele tenta confundir, ele tenta destruir essa harmonia, porque ele sabe que destruindo essa harmonia ele desestrutura a família. Mas Deus estabeleceu esse projeto, ele estabeleceu isso para a família. Então, o que nós devemos vigiar, devemos orar, devemos vigiar para que a nossa família, nossa família viva em harmonia, né? Temos uma família abençoada por Deus, onde há harmonia, onde há o afeto dentro de casa, que não haja contenda, não haja briga, porque esse é o projeto ideal para as famílias. E sendo uma família assim, nós seremos também exemplo para as outras famílias. Então, como cristãos, como crentes, devemos nos pautar na palavra de Deus. Nossa família deve estar fundada na palavra de Deus, para que tenhamos uma vida diferenciada, para que a nossa vida seja diferenciada, para que nossa família seja um exemplo para os outros, onde as pessoas olhem e dizem, olha que modelo de família bonito, né? E as pessoas queiram também esse modelo. E qual é o modelo? Qual o segredo? Aí você vai dizer, o segredo é Cristo Jesus na minha vida. Aceite a Ele e Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te ensinar como um ser humano deve andar nessa terra. Os objetivos específicos é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo, né? E orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar, né? Mas antes de nós adentrarmos a lição, a gente precisa também entender o conceito de amor na Bíblia, porque Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Efésios, e a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que ela é recheada de conteúdos teológicos, doutrinários, ensinamentos maravilhosos para nós. E Paulo está ensinando aqui a família nesse momento, né? Então, nós devemos estudar o conceito. Quando Paulo escreve, né, dizendo, vós marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, ele está usando o termo hebraico, que o termo grego, que é ágape, né? Ele usa esse termo ágape, que demonstra o amor sem interesse próprio, aquele amor que a pessoa ama é incondicional, independente de ser retribuído, né? A gente deve amar. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está usando esse termo, como Cristo se entregou, é um amor sacrificial mesmo. Você tem que fazer sacrifício, você tem que se doar, tem que se entregar pela outra pessoa, embora você não seja retribuído da mesma forma, mas você tem prazer de amar, você tem prazer de estar ali amando aquela pessoa, de tratando bem aquela pessoa que está ao seu lado. Então, Paulo, quando escreve, porque existem 3 termos, né, no grego, que vai falar de amor, né, que é o ágape, o eros e o filho. E o amor eros é aquele amor de um marido para com mulher, né, aquele amor, atração física, né,
a atração mesmo sexual, é designado com essa palavra no grego, né, eros. E existe o amor o amor filhos, que é o amor afeto entre parentes, né? Aquele amor que é o afeto entre parentes, entre o amor de pai para com filho, né? De um filho para com o pai. Esse é o amor, essa expressão vai designar esse tipo de amor. E o amor ágape, né? Que é o amor verdadeiro, aquele amor que é comparado ao amor de Deus, o amor desinteressado, aquele amor que ama incondicional, independente que a pessoa lhe ame, você ama a si mesmo, né? E é um termo usado, apesar de não ser um termo usado no grego clássico antigamente, não ser muito usado, né? Mas quem passou a usar esse termo foi a igreja primitiva. Para que a igreja primitiva passou a usar esse termo no início de sua jornada na Terra? Porque a igreja queria, né, a igreja e os escritores do Novo Testamento passaram a usar esse termo grego, ágape, para distinguir entre o amor filho e o amor eros, né? Por quê? Porque a igreja passou a entender realmente o amor de Deus verdadeiro e não é um amor qualquer. Então, para distinguir este amor de Deus, ele usa esse termo ágape. Esse termo era usado somente mais usado pela a Septuaginta, né? Septuaginta, a versão que traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, esse termo era usado na Septuaginta. Então, esse termo é derivado da Septuaginta mesmo, mas não era usado no grego comum essa palavra. Mas a igreja primitiva passou a usar isso para fazer distinção realmente entre o amor, né? Entre o amor filho, entre o amor eros, né? Eles usaram o ágape para demonstrar um amor verdadeiro. Por quê? Porque a igreja percebe este amor de Deus para com seu povo, né? A igreja primitiva percebe o quanto Deus realmente ama. Então é um amor diferenciado. Então eu uso um termo diferenciado para distinguir entre esses outros. E é esse termo que Paulo usa para demonstrar que assim como Cristo amou sua igreja, nós devemos amar também. Então nós devemos praticar este amor. O amor ágape mesmo, um amor desinteressado, aquele amor que não é incondicional mesmo. Assim como Cristo nos amou incondicionalmente, nós devemos amar incondicional também, né? Não queremos receber algo em troca, não queremos amar pensando de receber, né, ali alguma coisa de benefício. Não é assim que Cristo nos amou. Cristo nos ama incondicional e devemos amar da mesma forma. Então aqui, para a gente entender essa lição, a gente precisa entender um pouco sobre esse conceito realmente de amor, né? Então, o amor, a expressão que Paulo usa para escrever, vós, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ele está usando esse termo, né? O amor ágape. Ama a sua esposa, independentemente de qualquer coisa, mesmo que não seja, que você não seja retribuído da mesma forma, mas continue amando, porque a prática do amor vai mudar a atitude das pessoas. As pessoas vão conseguir ver realmente que é amada e aí começa a tratar bem, a reverenciar o seu esposo. Então, Paulo vai usar esse termo e essa lição, Paulo vai estar ensinando, vai estar instruindo aqui na carta aos Efésios realmente a família, né? Paulo traz ensinamentos sobre o esposo, né? O amor do marido para com a mulher, né? Que a mulher deve reverenciar o seu esposo. Ele vai falar nessa carta aos Efésios também, né, da reverência, de submissão do escravo para com o seu senhor, né? Paulo ensina tudo isso nessa carta aos Efésios. É uma carta de conteúdo maravilhoso que a gente deve atentar mesmo para isso, né? Porque hoje não existe mais escravo e tal. Não, mas nós temos hoje relação funcionário-patrão, né? E Paulo não deixa de fora os patrões também não. Os patrões também devem amar, devem cuidar dos seus funcionários, né? Então,
tudo está enquadrado. Aqui, esse contexto que Paulo escreve é atual, foi escrito, apesar de ter sido escrito há quase 2000 anos atrás, continua atual esse assunto todinho. Por quê? Porque os casamentos existem. E hoje, os casamentos realmente são desfeitos de forma sem pudor nenhum. As pessoas casam, se separam como se isso fosse algo simples, comum, né? Não reverenciam nada. Mas aqui Paulo vai estar escrevendo, pelo menos na igreja, aos cristãos, que deve ser diferente. Apesar de hoje a gente saber que existe muitos casos de divórcios na igreja também, por falta de vigilância, por falta de nós não estudarmos a palavra de Deus, por falta de nós não atentarmos para o que a palavra diz, por falta de nós não fundarmos a nossa vida matrimonial dentro da palavra de Deus, né, no alicerce verdadeiro. Por isso que os lares estão se desmanchando, se terminando, e Satanás, ele sabe disso, que a família é uma instituição criada por Deus. Ele sabe o quanto a família é importante para formar a sociedade saudável, sadia, e que ele tenta destruir, né? E como é que ele consegue destruir uma família, né? Ele para destruir uma família estruturada, ele tem que atacar as bases, né? Como é que as bases, essas ideologias que tem por aí, né, tentam atacar as bases, os princípios, né, como diz os movimentos feministas, né, são princípios são princípios opressores, segundo eles aqui, mas na verdade não é, né? Então, destruindo as bases, né, quando você quer destruir, demolir um prédio, né, uma construção, o que se faz? Coloca-se explosivos nas bases principais, nas colunas principais daquele prédio, né, para ser implodido, e aí quando destrói aquilo ali, cai toda a estrutura. Por quê? Porque atacou as bases. Então, o Satanás, ele conhecendo a estrutura familiar, né, o projeto de Deus para a família, o que isso é relevante para o mundo inteiro, para a sociedade, ele tenta destruir as bases, os princípios, né, estabelecido por Deus na palavra de Deus, para que uma família seja estruturada. Se a família for estruturada, for uma família fundada na palavra, no alicerce, que é Cristo realmente, abalizado na palavra de Deus, essa família está estruturada. Pode vir terremoto, pode vir vendaval, pode vir qualquer coisa, ela vai permanecer firme, porque ela está fundada em Cristo, na palavra de Deus, né? Então, esse é o modelo que Paulo escreve, que Paulo alerta a igreja de Éfeso, para que vivam esse modelo, para que coloquem as suas famílias, para que as suas famílias sejam fundadas realmente nos princípios da palavra de Deus, para que nada destrua, porque ele sabe, Paulo entende que se destruir a família, destrói a sociedade, causa famílias, filhos doentes, pessoas com problemas. Então, para se ter uma sociedade sadia, é preciso ter uma família fundamentada na palavra de Deus. Então, são esses os ensinamentos de Paulo à família, né? Para que nós cristãos, pelo menos nós cristãos, devemos observar, porque hoje em dia está faltando isso, cristãos, crentes que não leem, que não procuram estudar, que não procuram colocar a sua vida dentro da palavra de Deus para viver uma vida santa, e aí vivem de qualquer jeito, e aí qualquer probleminha é motivo de separação, e isso acaba causando escândalo no meio do povo de Deus, e isso não é bom, porque não é bom que venha o escândalo. O escândalo, ele é uma coisa que vem, a Bíblia diz, é mista que vem o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Então, nós como cristãos devemos vigiar muito para que nós não venhamos dar mau exemplo, e sim bom exemplo. Se somos cristãos, somos casados, deve dar bom exemplo de casal para as pessoas que estão se casando, para as pessoas que ainda são jovens, que vão se casar, e possam olhar para nós e possam dizer, queremos ser igualzinho, né, a esse casal. Então, que nós vigiemos, que nós aprendemos com a palavra de Deus, para que nós possamos praticar o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor ágape, né, que é um amor que não busca seus próprios interesses, mas busca o interesse do outro.
vive em função do outro. A sua felicidade ela não está baseada em ser feliz, mas para ser feliz é preciso você fazer o outro feliz. Não existe felicidade melhor do que você ver o outro feliz. Então é dessa forma que Deus quer que nós sejamos, né? E nessa lição nós vamos estudar, a introdução diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe, né, a relação familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? Então, a família projetada por Deus é essa, né? Um casamento monogâmico quer dizer um casamento onde o homem casa-se com uma só mulher e vive com ela até que a morte separe. E esse é o casamento monogâmico, não, né, a prática da poligamia. Esse é o projeto de Deus. E é heterossexual, que é um homem e uma mulher. É o projeto de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então, o casamento, o projeto de Deus para o casamento é isso, um homem e uma mulher. E também indissolúvel, aquilo que Deus uniu não separa o homem, né? Se o casamento for instituído por Deus, então não se deve separar, não se deve haver aqui divórcio, essas coisas, isso não pode acontecer. Deus não se agrada com divórcio, Deus não tem prazer com isso. Então devemos amar, devemos lutar pela nossa família, lutar pelo nosso casamento, lutar mesmo e orar a Deus. Se tiver a ponto de separação, vamos orar, vamos lutar, pedir para que Deus mude essa situação, porque a separação, o divórcio entre cristãos, isso não é bíblico, isso não é aceitável, isso não é normal e nós não podemos permitir essas coisas. Devemos lutar pela nossa família, lutar mesmo. Se você é mais crente, se você tem mais temor a Deus, então se ajoelhe, clame a Deus, busque, lute pela sua família, para que Deus salve, para que os filhos não venham sofrer as consequências dessas coisas, né? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha um papel diferente. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, Deus ele tem uma conduta, né, que ele requeriu ali para uma família, né, para que a família seja um exemplo na terra. Deus ele requer de nós uma conduta, ele requer de nós, né, que sejamos, que vivamos a sua palavra, que observemos a sua palavra para poder viver uma vida aqui de exemplo para outras pessoas. E no primeiro ponto nós vamos ver a conduta do crente como marido, né? O marido crente, como ele deve se conduzir diante da sua família, diante de Deus, diante do mundo. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar, né, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então Paulo coloca lá em cima, fazendo essa comparação, essa analogia, né, botando o marido como Cristo e a esposa como a igreja. Isso não é uma analogia simples, é algo grande. E ele coloca lá em cima o matrimônio para provar que o matrimônio é algo que deve ser preservado, deve ser cuidado, deve ser tratado com carinho. Por quê? Porque o homem cristão casado, ele representa Cristo na sua casa. Representa Cristo na sua casa. E a mulher casada representa a igreja santa, a igreja que foi salva, que foi liberta por Cristo, a igreja que foi amada por Cristo, que é amada por Cristo, e essa igreja deve reverenciar, assim como a igreja reverencia a Cristo, assim a esposa também deve reverenciar o seu esposo, né? Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo
de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o absoluto bem-estar. Então, essa forma que o marido deve liderar dentro de casa, né? Não como um tirano, aquela pessoa que é autoritária e tal, e exige o respeito e tal, mas ele próprio não respeita, não. O modelo cristão é diferente, é um amor, ama, cuida, visando sempre o bem-estar do outro, não é o seu próprio bem-estar. É o amor ágape, amar visando sempre o bem-estar do próximo, sempre o bem-estar da esposa, dos filhos. Esse é o verdadeiro líder. E esse sistema ele não cabe somente para dentro de casa, para a família, mas em toda a área onde um líder cristão ele está como líder, ele deve liderar realmente visando sempre o bem-estar. É dessa forma. Como cristão devemos liderar dessa forma, assim como Cristo ama a igreja, como Cristo é o líder da igreja e ele visa sempre o bem-estar da sua igreja, o marido, né, o cristão, ele deve também liderar visando sempre o bem-estar do próximo, né? Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista, né, considera esse modelo de família como um sistema opressor, do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, isso aqui, né, esse movimento feminista que diz que esse modelo aqui pautado na palavra de Deus é um modelo opressor, como eu disse no início, é porque eles não conhecem, eles não lêem Bíblia, eles não entendem que esse modelo aqui é o melhor modelo que existe. Mas é baseado na teoria de Karl Marx, né, que um filósofo alemão, criou-se esse movimento feminista, né, que luta por direitos iguais, que luta para que a mulher seja igual em tudo, e por conta disso é que existe hoje muitas mulheres hoje separadas, né, e vivem sofrendo porque realmente não era aquilo que ela queria. Ela vai perceber depois que separou, e às vezes o marido não quer mais de volta porque é orgulhoso, e aí por conta disso está feita a destruição, e aí os filhos sofrem com isso porque agora tem seus pais separados e os filhos se revoltam, muitos vão para as drogas, para a bebida, para tentar esquecer o sofrimento. Então esse movimento ele é diabólico, sim, esse tipo de pensamento, porque dizer que esse sistema é opressor é diabólico. Por quê? Porque Cristo Jesus, até Cristo Jesus, a mulher não tinha voz nem vez, não. Agora, com Cristo Jesus, sim, a mulher passou a ter voz e vez. É tanto que no ministério de Jesus, muitas mulheres fizeram parte, ajudando, e elas tinham prazer de estar ali com Cristo, porque Cristo as tratava bem, diferente do sistema antigo, dos homens tratarem as mulheres como objetos. Jesus Cristo sempre tratou as mulheres como seres humanas mesmo, como pessoas, né? Jesus tratou de igual modo a mulher e o homem igual, né? Aqui em Gálatas 3:28 diz: nisto não há nem judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Cristo ele trata todos iguais em Cristo Jesus, mulher e homem todos iguais. Então esse movimento feminista, infelizmente, ele é um modelo que não entende. Eu digo até que eles não entendem, não compreendem, se entendem, né? Porque se lesse realmente a Bíblia, se lesse realmente a palavra de Deus, ia perceber que esse é o modelo primordial, esse é o modelo principal, esse é o modelo mais que deve ser seguido. É esse aqui, balizado na palavra de Deus, né? O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica
a prática de sacrifício, né? Aqui interessante que o amor aqui, ágape, é um amor sacrificial mesmo, é uma entrega, né? Entregar-se por alguém, né? Doar-se pela vida, assim como Cristo se doou por nós. Então, a igreja ela deve conhecer isso aqui, porque Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está mostrando o amor de Deus realmente para conosco. Se nós entendermos realmente o amor de Deus na nossa vida, nós temos facilidade de perdoar, temos facilidade de amar os outros. Por quê? Porque se nós entendermos o projeto de salvação, né, que Paulo vai trazer aqui, que Paulo está tendo essa interpretação, essa visão, esse mistério revelado aqui a ele, e ele está compartilhando, né, do amor de Deus, do plano de Deus de salvar a humanidade desde do Éden. O plano de Deus já em vigor para salvar o homem, para restaurar o homem novamente. Se nós compreendemos isso ao pé da letra, nós não teremos nunca dificuldade de perdoar, porque nós vamos sempre entender que Deus nos perdoou e nós devemos perdoar. E o nosso pecado, a nossa falha diante de Deus era algo muito maior. Não tem nada nesse mundo que alguém possa fazer contra nós que seja grande o suficiente para que nós não o perdoe. Não tem, porque grande era a nossa falha diante de Deus e Ele nos perdoa e continua perdoando, porque nós não somos perfeitos, somos pecadores, sempre vamos estar falhando e Deus está sempre perdoando. Então, o que Paulo está explicando nessa carta aos Efésios é exatamente isso, é mostrando realmente o amor de Deus para conosco. Porque se Paulo consegue colocar na mente dos cristãos, né, o amor de Deus, o que Deus fez por nós, ele consegue fazer com que a igreja perceba que perdoar vai ser algo fácil. Por quê? Porque eu fui perdoado. E assim como eu fui perdoado, uma falha grande, né, que tinha com Deus, Deus me perdoou, que Ele levou sobre si a minha culpa, morreu em meu lugar, eu devo também perdoar o meu próximo. Não tem nada que alguém possa fazer contra mim que não seja, que eu não consiga perdoar, né? Então, correr aqui para dar tempo. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher ama a si mesmo, né? E acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, né? Então aqui Paulo está mostrando que o amor, né, que nós, quem ama como a si mesmo, né? Se nós cuidamos do nosso corpo, não queremos nada de ruim para nós, devemos também amar o próximo da mesma forma, sempre tratando bem, sempre cuidando, né? O Paulo diz aqui, né? Porque quem ama, cuida, né? E ninguém aborrece o seu próprio corpo, mas antes alimenta, cuida. Então, se o casamento é isso, se o casamento ele torna-se dois em uma só pessoa, não é mais duas pessoas, mas uma só, então realmente devemos cuidar dessa pessoa a qual está do nosso lado, com muito amor, com muito carinho. A conduta do crente como esposa, né? De acordo com uma analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, é uma conduta também da esposa cristã. O conceito de submissão cristã, né? O conceito de submissão cristã, as Escrituras ensinam a sujeição de um ao outro no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados aqui. Das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, há uma diferença aqui quando fala a esposa, já que Paulo comparou a esposa à igreja,
Então agora a esposa também deve amar, deve ser sujeita a seu esposo, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, a submissão aqui é de forma voluntária, é submeter-se por amor, submeter realmente com alegria. Por quê? Porque você está se submetendo a alguém que ama, alguém que te ama, alguém, né? A esposa está se submetendo ao seu marido que ama, que cuida, né? Então tem que ser de forma voluntária, né? Não de forma ali na marra, força, não. Submeter-se voluntariamente com amor. Então a mulher deve ser submissa ao marido em amor. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, as mulheres ocupavam posições secundárias e eram parte da propriedade de um homem, né? Como eu disse, a mulher era uma propriedade, realmente. Cristo veio, quebrou esse paradigma, Cristo foi que mudou isso, né? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. E no Evangelho de Cristo, as mulheres alçam posição de dignidade igual aos homens. Aí percebe aqui que em Cristo as mulheres passam a ser alguém. E agora, porque a mulher passa a ser alguém aqui, é que esse sistema, essas ideologias diabólicas passam a querer mudar isso, a tirar isso, a chamar isso de opressor. É porque eles não entendem, as mulheres atuais não entendem, não viveram o passado para ver realmente o que era opressor. Hoje as mulheres têm liberdade, né? Cristo trouxe essa liberdade, Cristo amou, colocou a mulher igual ao homem, amando, certo que são iguais, né, diante de Deus, mas cada um exerce papéis diferentes. Isso aqui não tem dúvida. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher cristã, né, ela desfruta de liberdade em Cristo e não está presa a nenhuma escravidão, nenhum tipo de escravidão. A reverência devida ao marido. O amor ao marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor altruísta aqui, né, ele é para designar, né, para fazer diferença ao amor egoísta. Né? Existe o amor egoísta e existe o amor altruísta, que é esse aqui, o amor, mesmo o amor ágape, porque é o amor, né, que é sem interesse próprio, mas a pessoa ama em função do outro, vive em função do outro, se doa para que o outro viva bem, esteja satisfeito. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, né? A esposa amar também o marido da mesma forma. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Então veja que é necessário que o homem a ame sua esposa. Primeiro manda que o homem ame a sua esposa para que a esposa reverencie, né? Porque se o marido não trata bem sua esposa, não ama sua esposa como realmente a Bíblia manda, né, mas é um tirano dentro de casa, fica difícil a esposa reverenciar isso. Ele vai fazer aqui, Paulo faz uma comparação, se o homem tratar mal um escravo, achando que ele, oprimindo toda hora ali, achando que ele vai obedecer, não, pelo contrário, uma hora que ele tiver a oportunidade, ele foge, né? É o caso de antigamente, os escravos fugiam. Não, quem que aguenta viver uma vida de escravidão, né? Uma vida de sofrimento ali, ninguém aguenta. Uma hora que tiver uma oportunidade, a pessoa vai embora. Então não adianta tentar a submissão de alguém na marra, não, que uma hora a pessoa não aguenta, a pessoa vai embora. Então, quer que a pessoa seja submissa, ame primeiro, trate bem, cuide bem, para que a pessoa seja submissa a você, né?
Então, não sendo um opressor, não, porque isso não vai segurar ninguém, não. Isso não vai fazer com que a pessoa seja submissa a você, não. Pelo contrário, uma hora a pessoa vai embora mesmo, porque ninguém aguenta viver uma vida de opressão, não. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que produz a esposa a agir de modo a agradar seu marido, seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda na sua tarefa de liderar. Então, a esposa vai ajudar o homem na sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então, sempre a mulher vai estar ao lado, não como opositora, mas sempre para o ajudar, né? Sempre o apoiando. Por quê? Porque o marido a ama e ela tem prazer de submeter-se a ele nesse sentido, né? Então, o terceiro ponto vai falar, né, a conduta do crente como filho. Agora vai falar dos filhos, como os filhos devem se conduzir, né? Filhos cristãos devem se conduzir diante do mundo, diante da sociedade. A responsabilidade dos pais, né? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e administração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então, os pais devem treinar seus filhos para obedecer às normas, né? Os padrões que são exigidos. Ninguém vive sem regra, tudo tem regra, né? A pessoa que diz o seguinte, né? Que o único local que não existe regra é para o inferno, porque lá de qualquer jeito entra, mas para o céu não existe regra. Em tudo na vida existe padrões, existe regra, tem que ter regras para poder dar certo, funcionar direito. Então, lógico que para o céu, que é a morada, né, onde Deus habita, para lá é que existe regra mesmo. Para você chegar lá tem que obedecer vários requisitos, não é de qualquer jeito. Então, temos que obedecer. Então, a doutrina é isso, é ensinar o filho, treinar o filho para obedecer. Nós devemos, como pais, ensinar nossos filhos a obedecer a palavra de Deus, né? Devemos sempre pedir a Deus sabedoria para ensinar os nossos filhos a obedecer a palavra de Deus, para que eles não se percam, né? Já a palavra admoestação do grego, né, nautésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, é treinar o filho a distinguir entre o certo e o errado. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então, o pai deve agir contra a desobediência. O filho desobedeceu, o pai tem que disciplinar, tem que agir para que ele não ache que desobedecer é algo correto, certo, e aí passe a viver uma vida de desobediência, e isso vai levá-lo, né, para a morte. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, né? Os critérios estão aqui na palavra, temos que observar a palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, o pai jamais deve agir com tirania, né? Sendo um opressor. Porque eu sou pai, você tem que obedecer, tem que ser assim e tal, e aí isso vai causar ira aos filhos, e não é bom. A palavra de Deus ensina tudo para nós, até como nos comportar diante dos nossos filhos, né? Não causando ira a eles, mas como líder da nossa casa, tratá-los com amor, né? Admoestando com amor, doutrinando com amor, mostrando que a salvação é Cristo Jesus, que Jesus Cristo morreu por nós, e que nós precisamos
ser grato a Ele por isso. Então o pai deve ter essa responsabilidade de criar seus filhos no temor de Deus, no amor, para que eles não se irritem com nós e venham a ter uma falsa ideia nossa, querer, né, de que somos rigorosos, duros e que obrigamos. Não é por obrigação. A palavra de Deus diz que não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então devemos orar para que nossos filhos sigam o mesmo caminho que nós e sejam salvos. A Bíblia diz, né, que nós devemos crer no Senhor, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então depende de nós crer em Deus para que a nossa família também seja salva por Ele. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é representado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, né? Porque é justo, né? Aqui a gente entende assim, quando Paulo diz aqui assim, ó, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Não tem meio termo, não. O filho, ele deve ser obediente ao pai, sim. Por quê? Porque é justo. Por quê? Porque o pai é quem cuida dele, o pai é quem trabalha para dar o comer, o pai é quem está lá com ele, o pai é quem passa muitas vezes junto com a mãe noites de sono, o pai é quem leva para o médico. Então, é justo que o filho reverencie seu pai, que o filho ame seu pai. Isso é justo. Assim como a igreja também deve reverenciar a Cristo, porque isso também é justo. Foi Ele que morreu pela igreja. Então é justo que nós reverenciemos a Cristo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Ainda tem um mandamento, ainda tem algo a mais aqui acrescentado ao filho que obedece seus pais, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Assim os filhos devem obedecer. Por quê? Porque honrar pai e mãe, para quê? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Um mandamento com promessa ainda. Além de ser justo, o filho amar seu pai, Deus ainda promete a ele que ele vai viver bem e muito tempo sobre a terra. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor e respeito, e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida. E a honra é um dever para a vida toda, né? Enquanto o filho viver sob a tutela dos pais, ele deve obedecer aos seus pais, né? E deve honrar por toda a vida, mesmo depois de casado, saído, ele deve honrar seus pais ainda, por toda a vida. Para que honrar seus pais? Porque honrando o pai, a promessa de Deus vai estar de pé, né? Para que vivas bem, te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, né? Não é somente prosperidade, mas também vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, né, a ênfase recai sobre os benefícios materiais, né? Aqui está falando aqui que embora, né, as dádivas sejam espirituais mesmo, quando Deus está falando, quando o mandamento diz para os filhos honrar seus pais, né, recai, as dádivas maiores aqui são espirituais, porque é futuro, é vida eterna, mas essas dádivas vão recair sobre as bênçãos materiais também. Os filhos vão ser abençoados aqui nesta terra também, né? Que ao obedecerem e honrarem seus pais, né, os filhos submetem-se ao árbitro de Deus, ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, né,
os recompensa com benesses especiais, né? Aqui Deus, além, né, da obediência dos filhos aos pais, garantir aqui uma vida espiritual, né? Garantir aí uma salvação, uma vida eterna, também Deus vai garantir para essa pessoa benefícios especiais, né? Como uma vida plena aqui na terra, como bênçãos materiais, saúde. Então vale a pena honrar seu pai, vale a pena obedecer seus pais. Filhos, ame seus pais, obedeça aos seus pais. Por quê? Porque não é fácil você, como criança, ontem mesmo na doutrina o pastor falou, né? Por causa da tecnologia, os filhos novos hoje acham que sabem de todas as coisas, porque tem acesso à informação demais e tudo, mas na verdade os filhos não sabem nada. Quem sabe são os pais, porque já viveram, os pais já passaram por momentos, né, complicados, os pais já foram filhos e erraram, né, mas aprenderam com seus erros e agora eles estão trabalhando para que os filhos também não sofram o que os pais muitas vezes sofreram por desobedecer os seus pais no passado. Então, filhos, ouçam seus pais. Por quê? Porque os seus pais sabem, os seus pais conhecem. Você não conhece nada. Por mais informação que você tenha hoje do mundo atual, você sabe nada. Quem sabe é seu pai. Então, peça orientação a ele. Peça ao seu pai que lhe oriente como deve agir. Porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido na sua vida, né? Não só material, mas espiritual também. E a conclusão diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem um dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e a respeitar a liderança de seu marido. E aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou, né? Se nós seguirmos realmente, né, o projeto de Deus, não tem como dar errado. A família vai ser estruturada, a família vai estar balizada na palavra de Deus, no alicerce, né? A família considerada uma construção que é feita sobre um alicerce, um fundamento ali, né? Onde Cristo é a principal pedra de esquina. Isso vale para a igreja, mas também para a família, porque a família é, né, a formação de várias famílias, a comunidade. E a igreja está nesse contexto. Então, é uma construção fundada em um alicerce bem feito, onde Cristo é a principal pedra de esquina, onde amarra toda essa construção, e pode vir o que vier, de tempestade, de tudo, mas jamais essa família que tiver balizada na palavra de Deus vai ser desfeita, destruída. Vamos vigiar, irmãos, porque Satanás está tentando destruir as famílias, está tentando derrubar. Nesses últimos tempos ele tem lutado mesmo para acabar com as famílias. Nós vemos divórcios na igreja, e isso não pode acontecer, isso não pode continuar. Nós precisamos orar, clamar a Deus para que mude essa situação. E aqui, irmão, eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Você assista a essa aula. Se eu não trouxe aqui realmente não tive uma capacidade de explanar isso aqui da forma como você queria, mas vá na palavra, seja humilde, vá na palavra de Deus, estude lá, né, carta de Paulo aos Efésios, e aprenda lá com a palavra de Deus para que você seja edificado mais ainda, viu? E aqui eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.